Hoje o nosso estudo vai de 1 Crônicas 14 até o capítulo 16. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu creio que o Senhor vai falar com a gente, o Senhor vai trazer algo poderoso para abençoar os nossos dias. A gente tem visto aqui o contexto da história de Davi e Esdras recuperando a memória do povo e trazendo ao povo um discernimento de quem de fato eles são para o Senhor. E a história de Davi ela é muito inspiradora para esse povo que está vivendo um contexto de perseguição, um contexto de se sentir perdido, de se sentir sozinho, abandonado. Eles estão vendo que o maior rei que o seu povo já teve até aquele momento, e os dias atuais também começam a trazer Davi também entre os maiores reis de Israel. Eles veem que Davi passou um contexto exatamente igual ao que eles passaram. E muitas vezes, para nós, é importante a gente olhar para fora e ter referências de pessoas que viveram também o que a gente está passando, vivendo, enfim. Ver que pessoas também passaram pelas dificuldades que a gente passa e conseguiram superar, conseguiram passar e conseguiram ser aprovadas. E mesmo diante dessas dificuldades, produzir bons frutos. Creio que essa seja a nossa missão, seja esse o nosso papel. Então já no capítulo 14, vai mostrar um pouquinho de como Davi ele segue a direção de Deus, de como Davi ele se firma ali como o homem segundo o coração de Deus. Sempre ouvir de Deus sobre como agir, sempre buscar em Deus a direção, sempre buscar no Senhor a solução, os caminhos para como a gente seguir. Talvez seja essa a maior característica ou a melhor característica de Davi. Um homem que sempre buscava no Senhor as direções de como deveria seguir. Um homem que buscava sempre em Deus o que deveria fazer. E já no contexto aqui do capítulo 14, nós vamos ver aqui que eles vão mostrar, a palavra de Deus vai mostrar a Davi, o reino de Davi ele continua crescendo e prosperando muito. Então, a provisão de todos os tipos que você imagina, provisão de todas as esferas que você possa imaginar no reino de Davi, e há um crescimento absurdo no que a gente fala, por exemplo, de finanças, do que a gente fala de poder de influência, no que a gente fala de poder militar, enfim, tudo isso cresce muito no reinado de Davi. Alianças sinceras, alianças verdadeiras e vitórias também vão marcar o início do reino de Davi, assim, um início avassalador, vamos usar esse termo aqui. É um início demais, assim. Davi começa a derrotar os inimigos, ele derrota os filisteus, ele derrota aqueles que eram as pedras no sapato de Israel, e é muito poderoso a gente ver como isso acontece. Eu creio que quando a gente fala de um exemplo, quando a gente fala de uma referência, as próprias ações, as próprias atitudes, ou até mesmo uma coisa que em partes é ruim, mas é necessária nos dias atuais, a gente vê que os resultados eles falam muito mais do que o contexto. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que têm um bom discurso a trazer, que tem uma boa história para contar, que tem tudo mais, mas que se as pessoas não identificam um resultado, ou se as pessoas não identificam ali um resultado que seja plausível ou satisfatório, elas não dão muita credibilidade. Então muitas pessoas passam despercebido no meio disso tudo. E Davi, ele complementa todos esses cenários. Ele tem uma boa história para contar, ele tem um agir poderoso e ele tem também, como fruto de tudo isso, um resultado. O reino está prosperando, as coisas estão acontecendo, os inimigos estão caindo. Então o povo está ali vivendo a sua melhor fase. O povo está vivendo o seu melhor cenário. E diante disso, né, Davi ele chega à seguinte conclusão: o Senhor confirmou ele como rei de Israel. O Senhor confirmou tudo o que estava fazendo. O Senhor foi quem está fazendo prosperar o reino por amor de Israel.
Ele entende que é o Senhor, não é ele. E qual de nós, quem de nós, na situação e na posição que Davi está, nesse momento, teria esse mesmo pensamento? Teria essa mesma atitude? Quantos de nós, na posição que Davi está nesse momento, agiria ao contrário? Fala, pô, tô bem, eu sou o cara. Eu sou bom. As coisas estão dando certo porque eu sou bom. Sou embaçado. Davi não. Davi está fazendo diferente. Davi, ele sabe quem está ali conduzindo. E o diferencial de Davi para Saul, por exemplo, era de fato viver a direção de Deus. Era de fato buscar a direção de Deus. Se movimentar de acordo com a instrução de Deus. Quando os filisteus o atacaram, por exemplo, a Bíblia vai nos contar, Davi ele consulta ao Senhor sobre como proceder. E Deus o responde, Deus dá instruções claras de como ele deve agir. Deus dá claras instruções, preciso. Há uma estratégia traçada pelo Senhor. Há um planejamento a ser cumprido. Então, Davi ele segue ao Senhor e ele conquista vitórias. E ao nos contar tudo isso, Esdras aqui nesses capítulos, ele espera que a gente seja tão sensível e tão fiéis a Deus como Davi foi nesse contexto, nesse momento, nesse quesito. Muitas pessoas perguntam, mas como que Deus falou com Davi, por exemplo? Como que ele ouve essa voz? Como que ele sabe? Eu pergunto coisas para Deus e eu não ouço nada. Eu pergunto coisas para Deus e não tenho resposta nenhuma. Como que Deus fala com você? Como que Deus fala com fulano, com ciclano e não fala comigo? Qual que é o meu problema? Então, nós precisamos entender aqui, nós precisamos ter certeza que estamos ouvindo a Deus quando nós meditamos na sua palavra. Nós precisamos ter a certeza de que Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus é a palavra. João capítulo 1 diz que o verbo se faz carne, Jesus se faz carne e a própria palavra. É assim que ele fala conosco, é aqui que está. Não adianta querer buscar em homens, querer buscar em revelações, querer buscar em outros lugares o que Deus tem para te falar aqui. É aqui que Deus fala conosco. Não diminuindo a importância de outros movimentos e moveres proféticos que o Senhor tem, sim, são todos muito válidos, mas Deus fala com cada um de nós aqui. E não ouse basear a sua vida sem passar as direções ou as instruções que a vida, os líderes e profetas aparecem, sem passar isso pelo crivo da palavra de Deus. Se não faz sentido, se não condiz com a palavra, não vem do Senhor. Nenhuma revelação de Deus vem sem estar no contexto da palavra. Deus é a sua palavra, ele não anda contra ela. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós comemos e bebemos dessa fonte, nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos o que ele tem para nos dizer. Ele nos responde, ele nos instrui, ele nos direciona. Então, é a partir desse momento, dessa comunhão, desse conhecimento, é a partir do momento em que nós abrimos a nossa vida, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma para receber um Espírito ensinável, que o Espírito Santo ele vai ter cada vez mais acesso ao nosso espírito. E ele vai ministrando, ele vai nos direcionando, ele vai nos conduzindo. Olha que interessante, no versículo 10... capítulo 14, versículo 10, Davi ele pergunta a Deus, diz aqui: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Aqui estamos falando de uma comunhão entre Davi e Deus, entre pai e filho. No versículo 13, ele diz de novo: os filisteus voltaram a atacar o vale, e de novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele e os ataque em frente das amoreiras. Então você vê, Deus dá estratégias. Deus dá estratégias. E é isso que Deus quer conosco, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, um relacionamento genuíno, verdadeiro. Aonde nós perguntamos, ele responde. Aonde ele fala e nós cumprimos. Aonde há uma perfeita comunicação.
há uma perfeita comunicação. E eu creio que esse é o maior objetivo que Deus quer ter conosco, uma perfeita comunicação. E o capítulo 15 vai falar sobre a segunda tentativa de trazer a arca para Israel. Então, já começa o capítulo dizendo que depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ou seja, em Jerusalém, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. E então Davi disse, versículo 2, capítulo 15, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi, ele aprendeu a lição. Davi cometeu um erro, ele quis trazer a arca e da forma errada. Então, houve ali um homem que perdeu a sua vida, Uzá foi sacrificado. Infelizmente, ele perdeu a sua vida naquele contexto histórico. Davi aprendeu com a lição. E quantos de nós também passa por muitos e muitos erros, muitos e muitos sacrifícios sem aprender de fato a lição? Davi, ele comete um erro diante de uma boa intenção, e muitas vezes esse também é o nosso cenário. A gente tem uma boa intenção, mas não sabendo fazer aquilo, não sabendo executar da forma certa, a gente paga um preço muito alto, e muitas vezes um preço que coloca em xeque ou em sacrifício até a vida de outras pessoas, que foi o caso aqui de Davi. Mas, diante de tudo isso, ele aprende, ele tem uma nova chance. Aqui no capítulo 15 vai dizer que Davi ele vai buscar novamente a arca, ele uma nova tentativa, agora da maneira certa, agora da maneira correta. Então, ele toma todos os cuidados necessários, ele diz ali que somente os levitas vão poder carregar a arca de Deus. Então, ele traz o contexto correto para a situação, ele agora está sabendo como as coisas devem acontecer, a lista dos responsáveis por carregar a arca, a celebração e todos os sacrifícios que vão ser estabelecidos aqui posteriormente vai ser tratada também nesse capítulo. Dessa forma, todos esses homens, essas pessoas foram até a casa de Obed-edom, eles fazem como eram ali proposto, como deveria acontecer, como deveria ser feito de fato. Os levitas trouxeram a arca e Davi e todos os seus soldados, todos os guerreiros ali que acompanhavam, sacerdotes, enfim, celebraram com muita alegria isso diante do Senhor. Há uma celebração pela presença de Deus voltando para sua casa. E nós devemos criar uma estrutura, nós devemos criar uma organização para receber a glória de Deus. Ouvindo essa história, ouvindo esse capítulo, eu entendo que nós temos sim que preparar o ambiente para a glória de Deus. A palavra de Deus diz aqui no começo desse capítulo que depois que Davi estabeleceu as suas casas, Davi estabeleceu a sua morada, ele constrói uma tenda, ele arma uma tenda para estabelecer, para receber a presença de Deus. E como que eu temos preparado o ambiente para a presença de Deus? Será que a gente coloca Deus em qualquer lugar? Será que a gente recebe o Senhor de qualquer forma? Como a gente prepara o ambiente? Como eu preparo a casa? Entendendo que eu sou a casa para receber essa presença. Como está essa casa? Como está essa casa aí? Para receber a presença de Deus. Davi está nos ensinando algo aqui. A gente tem que preparar o ambiente. A gente tem que ter uma organização para receber. E aí no versículo 12 diz assim, ele disse, vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que eu preparei sobre ela. Então, trazendo esse contexto de como nós estamos preparando a casa, eu entendo que a glória de Deus, ela é uma extensão daquilo que a gente vive no secreto. A glória revelada, a presença manifesta, ela é uma extensão do que eu vivo no meu secreto. Ela é uma extensão daquilo que eu vivo na minha casa. Então, poxa, quando eu vou a um culto, quando eu vou a ministrar algum lugar ou uma pessoa, quando eu vou
estar em um outro ambiente, buscando e clamando por essa presença, ali eu vivo uma extensão do que eu vivo no meu secreto. Se o meu secreto é vazio, se o meu secreto é falido, dificilmente ali vai se manifestar algo poderoso. É claro que o Senhor vem por graça, não por mim, não por você, mas quando nós vamos, por exemplo, a um culto, quando nós vamos, por exemplo, a um lugar, enfim, uma missão, algo do tipo, ali nós vamos para entregar algo que já foi gerado no secreto. Ali não é o momento de buscar, ali não é o momento de estar vazios. Ali era o momento de estar transbordando. É no secreto que nós somos cheios. É no secreto que nós nos esvaziamos para que Deus venha e nos enche. Nos enche a ponto de transbordar. E transbordando a gente impacta algo ao redor, pessoas ao redor, ambientes ao redor. É quando eu transbordo que aquilo que transborda de nós começa a impactar, começa a misturar com aquilo que está ao redor. Então, nós estamos sim diante de um tempo de santificação, diante de um tempo de sermos cheios no secreto, diante de um tempo de sim nos aprofundar no estudo, nos aprofundar na presença. É tempo de não olhar para as nossas limitações, é tempo de não olhar para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações, é tempo de olhar para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, sim. É tempo de abrir espaço para que a visitação do Senhor venha. É tempo de preparar o ambiente para que Ele venha. É como se o Senhor fosse aquele amigo, aquele hóspede, aquele parente que tanto você ama, mas que mora longe, que ele fala, poxa, vou passar na cidade, posso ficar aí um tempo? Eu vejo Deus falando isso com muitos de nós, inclusive comigo, falando, cara, eu tô indo para sua cidade, eu posso ficar na tua casa? E aí, como que a gente prepara a casa para Ele? Nós vamos ser aquele cara que simplesmente fala para ele, pô, dorme aí no sofá e fica aí, ou pega uma cama qualquer e tal. Ou será que a gente vai mover um esforço para arrumar aquele quartinho que tá ali meio que bagunçado e vamos arrumar aquelas bagunças e vamos pintar aquele ambiente, vamos, pô, sei lá, tem um dinheirinho a mais aqui, ou poxa, não tenho sobrando, mas poxa, eu vou fazer um sacrifício, eu vou investir, vou comprar uma cama bacana para esse cara ficar aqui na minha casa confortável, eu quero recebê-lo de maneira honrosa. Como que a gente recebe essa presença? Como que a gente recebe a Ele? E o contexto vai mostrar que nesse dia da presença voltando para casa, do Senhor da arca voltando com Davi, foi um dia que não houve tristeza. Nada deu errado naquele dia, deu tudo certo. Eles tiveram o cuidado certo, eles fizeram as coisas da maneira correta, eles conheceram a vontade de Deus e o Senhor esteve com ele para fazer o que era bem. A arca volta para casa. Há muitas lições nesse episódio aqui. Há muitas lições, nós devemos seguir esses princípios que Davi está nos ensinando em nossa vida, consultar a Deus sobre as nossas decisões, sobre os caminhos que a gente deva seguir, consultar ao Senhor sobre como devemos seguir os nossos passos. Enfim, isso é fundamental para que haja crescimento e prosperidade, avanço em nossas vidas e na vida também dos que nos cercam. Um detalhe interessante é que no meio de tanta celebração, no meio de tanta alegria, sempre vai haver aqueles que vão olhar de maneira negativa. E por isso é tão importante a gente estar aliançados, alicerçados no Senhor, para que a gente não se perca, para que a gente não perca o foco. Olha o que diz o capítulo, o final desse capítulo, vai dizer que aqui a gente já entendeu o contexto, eles fizeram as coisas certas, os sacrifícios, estão trazendo a arca da maneira correta, eles estão prosperando nesse caminho. Mas o versículo 27 ao 29 vai dizer que Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos, e Quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho, e todo Israel acompanhou a arca da aliança, alegremente ao som de trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e harpas. Ou seja, eles estavam festejando. Eles estavam festejando a volta de Deus para sua casa. Estavam festejando que vão receber esse hóspede, como eu fiz essa analogia aqui. Eles estão recebendo com festas. Eles se arrumaram.
A Bíblia nos mostra aqui que Davi vestia os vestes de linho, vestes nobres, colete sacerdotal. Embora Davi não fosse um sacerdote, ele estava usando um colete sacerdotal. Os músicos, os levitas, enfim, todos estavam com vestes especiais para aquele momento. Havia uma comemoração. Só que olha o que acontece no versículo 29. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, em Jerusalém, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E aconteceu que, ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Ela o desprezou em seu coração, ou seja, alguém amargurado, alguém magoado, alguém frustrado, alguém que não vive algo no secreto, alguém que não busca essa intimidade, alguém que está vazio diante da manifestação de glórias de Deus, fica transtornado, não se alegra, não reconhece o momento de festa da presença de Deus naquele momento. Então, essa mulher acaba desprezando no coração dela um momento de festa, um momento de júbilo, de celebração, um momento máximo que poderia viver ali. Então, que não sejamos nós essas pessoas, que não sejamos nós essas pessoas que não permitem ou não se permitem viver o melhor da visitação de Deus. A presença está voltando para casa e tudo que essa mulher consegue ver é amargura. E já entrando para o último capítulo desse nosso estudo de hoje, a arca de Deus então ela vai ser colocada na sua tenda. Em 1 Crônicas 16, Esdras vai nos mostrar que Davi continua desenvolvendo o seu cuidado, o seu zelo com a presença de Deus. Ele coloca na casa, ele habita na tenda, né, onde ele coloca, que ele havia sido preparada para restabelecer. Ele estabelece a rotina de culto e de ministrações que deveriam ser feitas diante da arca. Então ele prepara a honra para Deus naquele contexto. E esse serviço ele deveria ser desenvolvido, deveria acontecer pelos levitas e sacerdotes de maneira contínua. Ele estabelece ali uma rotina de adoração. Então, durante os 7 dias, por 24 horas, haveria alguém ali sempre orando, ministrando e adorando na presença da arca, levando ao Senhor aquilo que ele de fato é merecedor, que é adoração, que é rendição, palavras de amor e tudo mais. Davi, ele se alegra com isso. O texto vai nos dizer que Davi se alegra em Deus. A alegria dele está em Deus, ele nos ensina isso. Ao perceber que, aos poucos, a rotina do culto está voltando para o dia a dia do povo. O coração de Davi não estava nas riquezas ou nas bênçãos que o reino poderia trazer para a vida dele, e sim em restabelecer o governo de Deus naquele lugar. Então, com isso, esse capítulo vai nos mostrar que ele começa a entoar cânticos ao povo. Ele começa a entoar cânticos a Deus. E aqui, Esdras traz a face do Davi salmista, a face do Davi adorador. Ele exalta a grandeza e a soberania do Senhor de uma maneira muito positiva, muito grandiosa. Então, ao final, todo o povo ele começa a reconhecer também essa grandeza de Deus. E é uma grande alegria, uma grande satisfação de todos. Davi, ele foi um cara que fez das suas dificuldades canções. Davi que fez ali dos momentos mais difíceis e mais duros da sua história canções de exaltação a Deus. Ele busca em Deus até mesmo nesses momentos de dor uma saída, uma solução. E olha o que ele diz aqui do versículo 8 ao 36, um salmo de Davi. É relatado aqui um salmo. Ele diz: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou os descendentes de Israel, seu servo, filho de Jacó, e os seus escolhidos.
Versículo 14 diz que Ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento de Isaac. Então imagina o povo que está ali, cativo, no exílio, ouvindo essas palavras. Imagina o povo que está ali perdido, sem esperança, ouvindo que esse Deus ele é fiel e que desde Abraão ele tem cumprido suas promessas. Não vai ser por aquele contexto que eles estão passando que Deus os abandonou. Então isso traz esperança. Imagina para aquele povo que está ali diante daquele cenário todo, ouvindo isso. 18 diz: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltrate os meus ungidos e não faça mal aos meus profetas. Então, cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade, glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor as famílias das nações, deem glória e força ao Senhor. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte e diga entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, ou seja, até as árvores, toda a criação glorifica a Deus. Tudo que há, tudo que ele criou foi para que seja o nome dele glorificado, e tudo, exatamente tudo glorifica o nome de Deus. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-se e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então chegamos assim ao final desse estudo, ao final desse resumo. Que Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Eu, como filho, servo e sacerdote aí do Senhor, abençoo a vida de vocês através desse estudo. E peço que, de fato, vocês possam também ajudar outras vidas a serem alcançadas. Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês conhecem. Eu tenho certeza que se essa palavra tocou o coração de vocês de alguma forma, se essa palavra trouxe alguma reflexão, trouxe algum tipo de acalento ao seu coração, enfim, produziu bons frutos. Abençoa a vida de outras pessoas também compartilhando esse vídeo, para que outras pessoas também possam sentir isso, possam sentir e ouvir da palavra, possam ser abençoadas com a palavra de vida. Em nome de Jesus, me ajude a alcançar outras vidas, amém? Abençoo o dia de vocês, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.